Tudo bem com vocês? Bem, antes de começar, eu quero fazer a primeira coisa, que é descer, só para baixar as expectativas um pouquinho, tá? Cara, Ivan apresentando, super legal, é um querido amigo. E aqui a gente tem um desafio muito maior, tá? A gente está numa plateia bem intimista, eu gosto muito de estar próximo de vocês, e eu quero fazer isso de uma forma diferente. Eu poderia aqui passar vários slides, falar um monte de coisa legal, ia ter proveito, mas seria bem mais legal se eu conseguisse interagir com vocês. Então, qualquer slide que vocês vejam, qualquer dúvida que vocês tenham, pode parar, pode aproveitar. Luciano é um grande amigo, então se eu precisar atrasar a palestra, vou me desenrolar com ele depois, tá? Quase que um troquinho. Então, assim, fiquem super à vontade, tá bom? Bem, hoje a gente vai falar sobre 4 estratégias 100% aplicáveis para você utilizar no seu produto perpétuo. Primeira coisa que eu aprendi é que eu não posso passar na frente do slide. Vai melhorar mais um pouco isso aí. Bem, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Foi? Ainda não? Ah, agora foi. Cara, a primeira revelação é o seguinte: nada começa da forma certa. Essa é a primeira revelação pra gente fazer. Bem, antes de mais nada, eu queria me apresentar, tá? Eu sou um cara que... Cara, essa piada já tá muito batida, mas como ninguém conhece, eu vou fazer de novo. Eu sou um cara que eu não nasci em berço de ouro, mas já nasci rico. Muito prazer, meu nome é Rico de Carvalho. Cara, e o bom é que eu tenho amigos, e eles já ouviram isso, eles riem sempre. Isso funciona muito bem. Isso aqui é alguns projetos que eu estou envolvido hoje, tá? Tem Dojo, tem Bushido, Hero App, Projeto Viajando Sempre, tem um monte de coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? E, assim, eu quero começar já esses slides, essa palestra, mostrando uma sequência para vocês. Eu preciso que essa sequência vocês prestem bastante atenção. Por quê? Basicamente, tudo que a gente vai falar agora depende dessa sequência. E essa sequência, ao mesmo tempo, vai contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente está passando por aqui. Isso aqui é o Dojo Meeting, é um evento que eu faço no Rio, que ele ocorre mensalmente, toda segunda-feira do mês, tá? E ele começou assim, eram 12 pessoas num restaurante, e ao longo de 3 anos ele foi crescendo, pela foto eu também, foi crescendo um pouco mais, até ele chegar no tamanho desse público. Aí tinham quase 100 pessoas, tem grandes nomes aqui, Carlos Ramos está aqui à frente, um grande amigo também, tem Márcio Marçal, Fernando Muniz, Marcos Luz, Daniel Monge, cara, tem uma galera muito boa aqui. E esse evento, da forma que ele foi construído, da forma como ele foi crescendo, a gente deu um próximo passo. A gente subiu um pouquinho mais o nível e a gente saiu de um evento mensal de 3 horas para um evento anual de 2 dias. E aqui a gente começou. Aqui está o Pedro Quintanilha, que deve palestrar hoje, ou palestrou ontem, acho que é hoje que ele palestra, vale a pena vocês verem. O Pedro é muito bom. Esse aqui foi no primeiro evento. Isso aqui mais um pouquinho do público do primeiro evento. No segundo evento a gente investiu um pouco mais em experiência, tá? E essa é a primeira sacada que vocês podem anotar, que assim, experiência faz toda a diferença no negócio, tá bom? Aqui já está o terceiro evento, foi o que aconteceu esse ano, foi um baita evento, o melhor evento que eu já fiz até hoje. Muita gente que tá aqui hoje já participou do evento, Carlos palestrou lá também, cara, foi muito legal. E quando a gente saiu desse evento, bem, eu já consegui estar 3 horas com esse pessoal conversando, trazendo conteúdo para eles, fomentando o networking e as coisas acontecendo. A gente conseguiu ir para um segundo nível, que a gente começou a ir para 2 dias de imersão praticamente, com um público bem legal, trazendo vários palestrantes muito bons. E aqui a gente passou para 3 dias apenas com 10 pessoas. É o que eu chamo de imersão de negócios. Isso acontece como? A pessoa entra com uma ideia e ela sai com o negócio ao longo de 3 dias. Isso aqui é uma foto de uma das imersões. E eu tenho o próximo nível, que é o graduado, que é a minha mentoria. Aqui está uma foto de um dos primeiros grupos. Carlos está aqui, Rafael Reis, Leonardo Zanetti. Tem quase isso, né, cara? Desde o meeting, passou por todas as etapas. E essa aqui já é uma foto já do grupo mais novo. Gabi está aqui também, Lu também. E como é que funciona isso? Esse grupo é um grupo, não é para quem está começando, não é um grupo para quem quer aprender alguma coisa. Ele é um grupo de negócios. Então, ali a gente está olhando já a nível de empresa, a nível de negócios, a nível de um jogo um pouco maior, tá bom? E aqui entra o Bushido. O Bushido, na verdade, ele não entra dentro nessa cadeia. Eu estou botando ele aqui simplesmente para contextualizar para vocês, tá? Que é um próximo nível que em breve vai surgir do graduado. E aqui tem algumas fotos. Tem aqui o Bruno, o Márcio, o Carlos estava com a gente na época também, o Thiagão também. Aqui tem mais uma foto, que foi do Summit também, todo mundo conversando bastante lá. E assim, eu mostrei para vocês uma baita cadeia. E a primeira impressão que a gente tem, cara, legal, tu está mostrando tudo que você tem. O pitch vem agora ou vem depois? E assim, na verdade, não é isso.
Eu quero sim, óbvio, mostrar um pouco do que eu estou fazendo para vocês, mas o grande contexto nisso é que existe uma conexão entre cada uma dessas coisas. Se você vê, ele começa numa estrutura bem pequena, com poucas horas e com uma pequena entrega. E a cada subida que a gente faz, a gente aumenta o nível de entrega e também o tempo, mas não necessariamente isso. E isso é o que eu chamo de jornada. Eu mostrei para vocês uma jornada totalmente offline. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: o que vocês podem incluir hoje dentro do negócio de vocês de uma jornada online? Alguém tem algum produto que já faz alguma jornada, já pensou em fazer ou tem dúvida de como fazer? A gente pode fazer isso de duas formas. Vocês podem responder para mim ou eu posso pegar alguém para Cristo. Dou-lhe uma. Opa. Obrigado. E aí, Rodrigo, beleza? Então, eu estou fazendo fotografia, tenho um produto de fotografia, e eu estou no primeiro produto, né? Na verdade, eu estou preparando o primeiro upsell. Eu tenho uma lista, eu tenho um e-book, então, e para o cara que clica no e-book, ali eu tenho um videozinho onde eu vendo a aplicação na prática desse e-book. É um produtinho baratinho para pagar a lista, e eu estou preparando o upsell que será o segundo produto para, na verdade, preparar para a jornada, que o objetivo é vender um curso de formação para fotógrafo, para aquele negócio de fotografia. Legal, cara. Só para eu tentar contextualizar isso um pouco mais. Qual é o primeiro momento que esse cara pega esse produto barato? Qual o interesse dele nesse momento? E qual é o próximo passo dele? O que você encaixou? Como é que está começando essa jornada? Na verdade, eu já fazia o curso de fotografia offline, tá? E via a possibilidade de digital e conseguir escalar isso aí. Tá? Só que meu curso de fotografia offline é só para pessoas que querem aprender fotografia. Tá bom. Vai lá, vai sair de lá sabendo fazer fotografia melhor. Porém, como o meu negócio de fotografia evoluiu e eu, como fotógrafo, evoluí e vi que não precisa só saber fazer foto, tem que saber vender teu negócio. E muita gente vem me procurar: pô, beleza, faço foto agora, o que eu faço? Como é que eu mando o sítio? Como é que eu crio no Facebook e tal. Então eu vi no break que eu consigo escalar isso aí. Então, as pessoas que se interessaram nesse outro negócio, eu quero aprender a vender, aprender a montar um portfólio, site, criar anúncio e tal, essas pessoas vão nessa jornada comigo. Então a galera que só para fazer foto de celular, para postar no Insta, aquela coisinha legal, já morre ali. Mas o cara que quer avançar, eu vou tentar levar ele até o final para montar o negócio por aqui. Beleza, cara. Assim, eu tenho uma parada muito legal que eu gosto de fazer, que é o seguinte: todas as pessoas que começam alguma coisa comigo, elas são beneficiadas, tá? E o pessoal que começou lá na frente comigo sabe disso. Então eu vou arrumar uma forma de beneficiar você agora. Cara, quando a gente pega, por exemplo, fotografia, a gente tem um produto, certo? Você tem um e-book que está rodando, que é para ensinar a pessoa a tirar foto, é isso? Eu dou dicas para ela fazer fotografias melhores, 9 dicas essenciais que você pode fazer. Perfeito. Vamos aprofundar um pouco nessa pessoa. Todo mundo que está buscando essa informação, ela está querendo para a mesma coisa? Não. A gente tem alguns caminhos que podem começar a permear por aí, certo? E você, em algum momento, oferece uma segunda opção para ela, certo? E essa segunda opção, ela serve para todo mundo? Não. Tem um cara que quer só postar fotinho no Instagram, mas tem gente que quer montar realmente um negócio de fotografia. Legal. Como é que você consegue descobrir o que esse cara quer? Tem que perguntar para ele. Perfeito. E assim, a gente pode fazer isso de uma forma manual, ou a gente pode fazer isso de uma forma automática. Seja através de um próprio questionário, ou seja através mesmo do conteúdo que você gera para esse cara, o interesse dele você consegue mapear para direcionar ele para um caminho. Qual a grande sacada nisso? Quando você fala fotografia, quais são os principais públicos que eu tenho? Eu tenho gente profissional que quer trabalhar com isso, eu tenho pessoas que querem fazer isso para tirar as fotos com os amigos, eu tenho, de repente, os Instagramers da vida que querem começar a ganhar, sei lá, almoço grátis, um hotel, uma viagem, alguma coisa do tipo, e mais algumas outras linhas que eu provavelmente não vou saber tão bem quanto você. Uma vez que você mapeia isso, você consegue direcionar cada uma dessas etapas para você ter um aproveitamento melhor. Assim, qual a grande sacada? Quanto mais você conhece o seu público, mais você consegue deixar ele feliz. Quanto mais feliz ele está, você está entregando um resultado para ele. Com isso, você consegue um maior resultado no seu negócio também. Faz sentido? E aí eu vou deixar uma perguntinha para você que é o seguinte, cara. O que você pode fazer nas próximas 48 horas para você aplicar algum pedaço disso no seu negócio? Bom, uma eu vou fazer amanhã, que é trocar a headline do e-book, conversei com o CEO ontem, que estava muito longa. Boa. E eu vou colocar pelo menos essa semana seguinte agora já tentar criar o primeiro produto. Por
se esse cara quiser seguir comigo, aí nos outros produtos. Perfeito. Uma dica final que eu posso dar para você é o seguinte: tanto no e-book, tanto nos vídeos, você consegue pegar informações desse cara antes dele adentrar alguma coisa. Você pode não fazer nada com isso agora, mas pega essa informação. Isso lá na frente vai te trazer resultado. Show de bola? Bem, vamos lá. Cara, você tem uma jornada hoje, que foi exatamente o caso que a gente falou agora. E nos meus testes, cara, isso tende a funcionar muito bem. Você consegue ter muito mais resultado quando você aplica isso. E aqui a gente vem para uma próxima etapa. Como são vendidos hoje os produtos perpétuos? Vocês concordam que tem várias formas de vender produto perpétuo, sim ou não? Legal. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui, direto para o vídeo de vendas. Eu acredito que é o mais conhecido por vocês. Trouxe um exemplo para vocês para contextualizar, Thiago Bastos. Thiago Bastos tem um dos vídeos de vendas mais fabulosos que eu conheço. É um produto que está há anos no mercado e ele faz um vídeo de vendas num nível muito bom. Uma baita headline, e esse é um formato de venda que você pode utilizar. Vocês concordam que esse formato funciona, sim ou não? Show. Vamos lá, segundo formato, webinário perpétuo. Alguém aqui não conhece o webinário perpétuo? Alguém aqui conhece? Cara, a gente tem um problema, porque assim, faltou gente. Só pra gente estar conectado, beleza. Na próxima tentativa eu sei que vai dar certo, eu tenho fé em vocês. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de webinário perpétuo, é de um produto que eu tenho também. E é uma segunda forma que você pode vender um produto perpétuo. Terceira forma, um advertorial. Alguém não sabe o que é um advertorial? Legal. Você não sabe, né? Engraçadinha. Então, isso aqui é um exemplo que a gente pode chamar de advertorial. Isso aqui é um produto de cardápios do Alexandre, que é do Graduado. E qual a grande sacada que eu posso dar desse, abre e fecha aspas, advertorial? Com essa camada antes da página de venda deles, ele conseguiu aumentar, basicamente, ele dobrou o ROI dele. Só de ter essa informação. Tá? Tem várias questões técnicas que você pode entender sobre isso. Um cara bom para vocês pegarem, se vocês pagarem uma cerveja, vocês estão feitos, é o Cia, que está lá atrás. Ele sabe bastante sobre isso. Duas, a minha, né? Tem que ter a comissão. Boa, gostei disso. Afiliado, boa. Então, essa é uma terceira forma que você pode utilizar para você vender um produto perpétuo. E aí, assim, a pergunta que eu tenho para vocês, das três, qual é a melhor forma de você vender? Oi? Alguém quer falar? Oi? Depende do público? Beleza, quem mais? Mercado Livre? Mercado Livre dá merda, cara. E aí, cara, tudo bom? Daqui a pouco eu vou te trazer para cá para ficar comigo um pouquinho. Então, vamos lá. Se você pega essas três estratégias, qual que você escolhe hoje para aplicar no seu negócio? Webinário perpétuo? Advertorial? Tá. Cara, essa menina linda que está na foto aqui para vocês, eu tenho certeza que ela não abre mão de nenhuma dessas bonecas. E eu concordo que vocês também não devam abrir. Quando eu falo isso, a gente está falando sobre múltiplos pontos de conversão. Eu tenho um público que, se ele tratar com VSL, ele vai sintonizar mais com essa VSL. Se eu fizer um webinar, a pessoa que quer ter uma impressão de estar ao vivo, de estar interagindo, ela vai converter melhor com esse público. Se eu fizer um advertorial para o cara ver um texto, cair numa página de vendas e comprar, ele não quer saber de vídeo, ele não quer ouvir tua voz, ele vai converter melhor. Então, para que você vai escolher um caminho que reza a lenda que é melhor ou pior? Eu conheço gente com VSL que vai virar muito melhor, tem excelentes resultados, gente com advertorial que faz um estrago e gente com webinário perpétuo que também faz um estrago. Então, assim, os números respondem para você. E ainda assim, se você tiver os três e um estiver vendendo mais, não pare os outros. Você tem que ter vários pontos de conversão. Quanto mais pontos de conversão você tem, mais venda você tem. Faz sentido isso, sim ou não? Legal. Vamos lá. Próxima etapa. Como você se relaciona com o seu prospecto? Isso aqui, quem fala muito bem sobre isso, tem duas pessoas que eu respeito falando sobre isso. Um é o Conrado Adolfo, o outro é o Carlos Ramos. Eles falam muito, muito bem sobre isso. Eu vou tentar pegar um pouquinho do que eles falam, mas não vai ficar tão bom. Mas vou me esforçar, eu prometo. Existem momentos diferentes na hora da compra. O cara está procurando alguma coisa genérica, depois alguma coisa um pouco mais específica, ele começa a tirar dúvidas para depois, de fato, fazer uma compra. Tem a pós-venda, a fidelização, e depois esse cara vai te defender com unhas e dentes. Tá bom? Esse é basicamente a jornada de um consumidor. E se você entendeu que existe essa jornada, por que você tenta se comunicar com o seu prospecto sempre da mesma forma? Cara, a maioria aqui, eu não preciso nem levantar a mão para saber disso, vocês botam uma sequência de e-mail quando tem uma sequência, tá? E falam da mesma forma. Independente se o cara quer alguma coisa ou não.
Independente se ele fala, cara, eu sou Instagrammer, eu não quero aprender a fazer, sei lá, a edição da foto para ficar top, eu não quero isso. Mas você está lá, cara, compra, toma isso. Não, vou te dar conteúdo. Falaram que conteúdo é bom, então toma conteúdo. Mas, velho, mas eu não gosto disso. Mas toma conteúdo. Faz sentido isso? E essa imagem é a melhor para te dizer que, tipo assim, não faz sentido isso, sacou? E aqui é um exemplo, não vai dar para vocês entenderem bem. Isso aqui é uma ferramenta chamada Infusionsoft, que é uma baita ferramenta, por sinal. E aqui é um exemplo de um dos produtos que eu tenho, onde eu faço essa jornada. Eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho a entrada do meu prospecto, e aqui eu ofereço para ele uma isca. Eu dou um e-book para ele. Cara, tá aqui. Você está querendo aprender a viajar? Toma aqui que você vai aprender a fazer isso. Aqui ele passa por um momento onde ele tem que baixar esse e-book. Se ele não consome esse conteúdo, ele não está quente o suficiente para mim. Adianta eu vender alguma coisa para quem não está quente? Sim ou não? Legal. Então, assim, se esse cara não está pronto para compra, o que eu vou fazer com ele? Eu vou esquentar ele. Eu vou arrumar várias formas diferentes de fazer esse cara consumir esse conteúdo. Porque se ele não consumir, ele não vai estar quente para isso. Ele vai estar... Calma aí. Ele vai estar em um momento inicial da jornada, não no meio da jornada. Vamos assumir que eu estou querendo vender um e-book sobre passagens aéreas para esse cara, e esse cara já sabe tudo sobre passagens aéreas, tá bom? E ele quer saber sobre milhas. Faz sentido eu jogar esse cara para o final da jornada? Oi? Faz por quê? Perfeito. Não é o que está aqui, mas a linha está perfeita. Qual o ponto aqui? Essa jornada, esse print, eu estou falando somente de passagens aéreas. Entendeu? Então, assim, se esse cara não quer saber sobre passagens aéreas, eu não vou fazer ele passar por 550 e-mails. Ou ele vai se engajar com isso, ou ele vai sair daqui. Eu não vou falar mais nada com ele. Eu vou respeitar o tempo dele. E o meu também, que é bem importante. E aqui está o exemplo. Uma vez que o cara chegou e consumiu o conteúdo, aí sim ele vai para uma jornada para ele conseguir ter uma aula para aprender sobre o assunto e dali sim ter um segundo produto para ele comprar. Fala. Uhum. Exatamente. Perfeito, cara. Boa pergunta. Tem algumas formas de você fazer isso, tá bom? Por exemplo, a forma mais simples. Eu tenho um link sobre um determinado assunto para esse cara consumir. Se ele não consome esse assunto, eu assumo que ele não quer saber disso. Então, eu não vou insistir. Uma segunda forma, por exemplo, de acordo com as aberturas de e-mail desse cara e com o tempo dele que ele está utilizando, eu consigo mapear se ele está fazendo alguma coisa ou não, que é o lead score, que o Carlos é um outro cara que sabe muito sobre isso. Pelo menos no mercado é quem eu acho que sabe mais, por sinal. E tem outras formas também, de acordo com a abertura de e-mail, com clique, com tag, tem N formas. Até no site, pelo conteúdo do blog que o cara está consumindo, você consegue mapear o que ele está fazendo e dali você sabe qual mais ou menos o caminho que ele está seguindo. Então, tirar é uma palavra muito forte, cara. Exatamente. O meu papel aqui é o seguinte. Eu cheguei, cara, toma um e-book. Cara, não quero e-book, mas toma, não quero. Toma, não quero, então tá bom. Então, assim, isso aqui você não vai receber mais. A gente vai chegar numa segunda jornada. Aqui, por exemplo, vamos assumir que esse cara entrou na jornada e ele, cara, eu vou assistir uma aula para aprender como conhecer 3 países pelo preço de uma passagem aérea. Pô, legal, isso faz sentido para mim. Então, o cara entrou para assistir, ele está nessa caixinha aqui, ó. Uma vez que ele assiste essa aula, você concorda que tem vários caminhos que podem acontecer? Esse cara pode assistir a aula, esse cara pode assistir uma parte da aula, e esse cara pode não assistir essa aula. E como é que eu mostro isso aqui para vocês no exemplo? Eu tenho aqui uma caixinha onde eu garanto que esse cara assistiu a aula, e eu vou fazer uma comunicação específica para ele, ele assistiu a aula completa nessa primeira etapa. A segunda etapa, ele assistiu parte da aula, mas ele assistiu a venda,
Ele sabe que tem uma venda, ele sabe que tem um produto. Faz sentido para esse cara que não assistiu o completo, mas viu o pitch de venda, eu oferecer replay para ele? Não? Legal. Vamos lá. Teoricamente, sim. Como eu faço, tá bom? Como esse cara, ele assistiu a maior parte da aula e ele já sabe que tem uma compra, ao mesmo tempo ele não assistiu tudo. O meu e-mail, praticamente 90% é de venda, mas eu dou para ele uma opção de ver o replay. Lá no final, aquele PS maroto, funciona. Tá bom? E aqui a gente tem uma terceira etapa, que é aquele cara que ele assistiu a aula, ele assistiu, começou a assistir, começou a gostar, mas antes do pitch esse cara saiu. Faz sentido eu vender alguma coisa para ele? Então eu vou forçar esse cara a ter o replay. E o cara que não assistiu a mesma coisa. Uma vez que um desses dois caras aqui, eles assistem, eles vão para o replay, ele vem para uma nova jornada, que é a jornada de vendas. Aí eu pergunto para vocês, quantos leads que vocês têm hoje que poderiam estar passando, recebendo exatamente o que eles querem e hoje estão recebendo basicamente tudo a mesma coisa? O quanto de retorno vocês poderiam estar tendo no negócio de vocês hoje? Vamos lá. Próxima etapa. Isso aqui é uma jornada que serve tanto para o webinário, tanto para o e-book, tanto para a VSL também. Aqui eu tenho acesso onde as pessoas assistiram algum vídeo, clicaram para comprar ou geraram um boleto, tá bom? Ele tem aqui ou ele gerou o boleto, ou ele teve a compra cancelada, né? O cartão não passou por algum motivo, ou ele abandonou o checkout. Cara, se esse cara gerou um boleto, eu tenho que me comunicar para ele conseguir converter esse boleto. Quem aqui faz hoje essa comunicação para converter boleto? Só uma informação para vocês. Tem alguns casos de pessoas com 10, 15% de conversão de boleto, em somente com e-mail está com 30% a 35% de conversão. Querem saber de um case? Eu. Tem outros casos de pessoas que começam a colocar atendimento. Pessoas que, através do WhatsApp, começar a converter boleto. A gente tem alguns cases de 40% a 45% de conversão nisso. Aí tem outras pessoas ainda que pegam a pessoa para pegar o telefone e converter essa pessoa. E tem pessoas que passam de 50% de conversão de boleto. Você impactar o vídeo no outro canal, pode ser via marketing, Facebook, Instagram, ou até o próprio WhatsApp, você tem um histórico de funcionar dentro da casa de conversão? Sim, sim. Perfeito, eu vou mostrar isso um pouquinho na frente, mas já respondendo essa pergunta, todo tipo de canal que você consiga fazer algum tipo de acompanhamento, seja para fazer o cara assistir o replay, seja para o cara comprar, ou seja para o cara pagar um boleto, você consegue fazer esse tipo de acompanhamento. Eu costumo dizer que, tipo assim, principalmente o remarketing é uma forma de a gente blindar o cara para ver você o tempo todo. Então, assim, eu posso fazer esse cara ver um remarketing como um e-mail único, que eu falei no início da conversa, ou posso fazer esse cara ver um remarketing específico sobre o que ele está vivendo. Esse cara comprou, esse cara não comprou, esse cara assistiu uma parte, assistiu tudo. Cara, eu tenho que conduzir a minha conversa com ele da mesma forma. Seria a mesma coisa, por exemplo, entrou a Aline aqui agora e eu continuo falando como se nada tivesse mudado. Não preciso fazer isso. Aline, vai para outra sala agora, daqui a pouco eu começo a conversar com você. É uma outra conversa. Se ela chegar agora no meio, ela não vai entender o que eu estou falando. Faz sentido isso? Sim ou não? Cara, pelo amor de Deus, velho, sim ou não? Cara, eu vou fazer vocês se abraçarem, levantar, dar a voltinha. Cara, não começa, sério. Pô, vou mandar botar balão mágico e o cacete aqui. Eu vou fazer um inferno nessa porra. Então vambora. Me ajuda a te ajudar. E aqui tem uma outra sequência que basicamente a gente está gerando conteúdo. Cara, entre um produto e outro, eu obrigatoriamente tenho que colocar conteúdo? Não, eu não preciso. Tem determinados momentos que é bom você dar uma pausa. Porque se você entrou, por exemplo, eu cheguei e entrei com uma aula para o cara de passagens aéreas. Entrei depois num formato em texto, basicamente, para esse cara comprar uma hospedagem. Entrei com uma VSL para esse cara comprar milhas. E esse cara não está engajando, cara, vamos dar um respiro. Vamos gerar um conteúdo para entender melhor o que esse cara quer. E aqui eu tenho, nessa sequência de conteúdo, vários assuntos onde eu consigo mapear o que esse cara está sentindo, para onde ele quer ir. Que aí a próxima jornada eu já vou muito mais assertivo. E qual a grande sacada que rola aqui dentro? Ao longo de 3 ou 4 e-mails, eu sempre faço uma oferta de afiliado.
Por exemplo, o exemplo desse caso aqui é um produto de viagem. Quando chega a quarto ou quinto e-mail, tem que olhar ele depois com calma, por produto ser de viagem, tem muita foto. As pessoas interagem demais. Eu vou e falo, cara, você conhece, você gosta de fotos, você gostou das minhas fotos? Eu estou recebendo muito e-mail de gente falando que, cara, como é que eu consigo fazer isso? Cara, dá uma olhadinha aqui no que o Rodrigo está mostrando aqui. Um dos produtos que a gente coloca aqui é o cara da foto, do Polesso. E, cara, as pessoas agradecem. Eu fiz uma venda para ela, eu fiz um pitch para ela, eu falei que ela tem que comprar? Não. Cara, olha isso. Você concorda que eu estou gerando conteúdo? E com isso você... Sim. E, cara, e com isso, com essa brincadeira aqui, além de você estar entendendo o seu cliente, você está começando a aumentar o seu lucro vitalício do cliente. O seu cliente está cada vez consumindo mais coisa sua. O seu prospecto cada vez vale mais para você. Faz sentido ou não? Show. Agora a galera está treinada, eu gostei disso. Vamos lá. E assim, basicamente, essa conversa que eu mostrei para vocês, a gente está falando sobre funil de e-mails. Então assim, se você não estiver dando atenção para isso, você está deixando muito dinheiro na mesa. Tem gente que fala que e-mail não abre mais, e-mail não funciona, e-mail é a pior coisa do mundo. Hoje, 1/3 das minhas vendas são provenientes do meu funil de e-mail. 1/3. Vamos lá. E que tal você fazer essa comunicação de uma forma diferenciada? Pô, aí deu spoiler. Que tal você fazer uma comunicação também diferenciada fora do e-mail? Que foi o caso que o campeão ali falou comigo também agora. Que basicamente é isso, remarketing. E assim, eu posso fazer um remarketing normal, simplesmente, cara, compra, tá aqui. Tu vai ver minha foto o tempo todo. Ou eu posso falar, cara, eu vi que tu não assistiu isso até o final. Eu vi que você não assistiu porra nenhuma praticamente. Ou eu vi que alguma coisa aconteceu. E eu converso com esse cara. Mostro uma foto, boto uma chamada e coloco esse cara para acontecer. Só com essa diferença você já consegue mudar esse game. Como a gente consegue jogar esse jogo no game hard? Cara, eu durante 2 dias eu uso essa comunicação. Depois eu posso mudar a minha comunicação. Eu não preciso mostrar a mesma coisa sempre. Se eu argumentei que ele perdeu e eu estou preocupado com ele, na segunda eu já vou falar, cara, olha aqui o que você estava querendo e você não teve. Se você quiser ver isso agora, veja, senão vai acabar. Já é uma outra abordagem. E aqui eu estou falando somente com quem não assistiu. Para pessoas que vão assistir o replay. Como eu posso ir para uma outra abordagem das pessoas que assistiram e falou, cara, as inscrições estão abertas. As vagas são limitadas e garanta agora. Pode falar. Isso tudo é produto perpétuo. Isso aqui é um produto perpétuo. Todos os exemplos aqui são de produtos perpétuos. Aí, talvez você até pergunte, cara, mas como é que você consegue identificar o momento de utilizar essa abordagem? Através do pixel. Por exemplo, se eu tenho um cara que ele assistiu, que ele não caiu na página, por exemplo, para assistir, eu consigo, o pixel não foi ativo. Se ele não foi ativo, eu consigo utilizar isso. Sim, no Facebook sim. Você consegue marcar, por exemplo, quanto tempo você vai utilizar durante quanto tempo aquele pixel vai ficar carregado, vamos dizer assim. Cara, um cara bom para você conversar sobre isso. E esse é mais barato que o CIA. Com o Shopee você consegue, esse cara aqui na frente. Esse cara aqui, há 5 anos atrás, quando ninguém sabia disso, ele estava falando sobre isso. Aí 5 anos depois, o nego fala, porra, não é que ele falou aquela porra? Fala, cara. Não. Vamos lá. Isso que você falou para mim é um ponto de conversão. Existem vários outros pontos de conversão que não precisam necessariamente ser assim. Eu posso não mandar um e-mail para o cara e botar ele para venda. Eu posso me comunicar com ele antes de vender. Eu posso, por exemplo, jogar esse cara para um artigo, como foi o exemplo, que não tem nada a ver com aquilo. Ele não recebeu um e-mail, eu não tenho o e-mail dele, não tenho nada, e de lá botar ele para uma venda. Tem várias jornadas diferentes. Entende? A grande sacada é você abrir os pontos de conversão. Quando você tem eles rodando, você vai conseguir identificar qual que te dá o maior resultado, e esse vai ser o seu primário. E ainda assim você vai ter os outros, que eles podem estar abertos tanto para os seus anúncios, tanto para a sua comunicação interna. Ou para afiliados, ou para tráfego orgânico, ou para N coisas. Exatamente. Então, vamos lá. Eu ia falar isso no final, mas eu adianto. Não, eu adianto para você, não tem problema.
Quando você vê tudo isso aqui, é um game gigante. É um funil, cara, com centenas de e-mails, na real. Entendeu? São, cara, dezenas de anúncios. São muitas coisas. E assim, então eu vou começar meu projeto e vou fazer isso tudo? Não. Você vai começar por um ponto. E a cada etapa construída, você vai aumentando e vai desenvolvendo. A grande sacada é você não, tipo assim, legal, fiz, entendi. Vou fazer outro e largo esse. Não. A gente prepara ele, deixa rodando e continua o desenvolvimento dele. Você vai desenvolver um negócio. Então você vai desenvolver os pontos de conexão, os pontos de conversão. Você vai criando essa estrutura, aos poucos. Lançamento perpétuo. Oi? Cara, depende. Depende de N fatores. Se tem equipe, se não tem, o tempo investido, qual o seu conhecimento do público, qual o seu conhecimento da ferramenta. Tem, cara, N fatores que influenciam nisso. Mas é possível. É possível. E assim, eu conheço muitos casos que conseguiram fazer. A maioria que não conseguiu foi porque desistiu no meio do caminho. Fala, cara. Oi? Sim, você vai estar aumentando o caminho, na real. Você vai estar aumentando o caminho. Perfeito. Fala. Esse tipo de produto não tem uma página, uma vitrine lá, aquele produto, né? Como assim? Explica melhor a tua pergunta. Uma página lá, cursos para viajar, o cara vai escolher, quero comprar esse curso. Então, nesse exemplo aqui, não. Mas em breve vai ter. Não, mas se eu tenho isso, eu não tenho a escassez que você apresenta aí. Você não tem a escassez de tempo, talvez. Eu posso ter escassez de bônus, eu posso ter escassez de turma, eu posso ter outros N tipos de escassez. Vou te dar um exemplo. Se você entrar, por exemplo, no shopping, tá? No e-commerce do produto, você pode comprar o produto por R$ 297. E você entrar na aula, assistir a aula, você se compromissar com isso, eu vou te dar o bônus, um curso da Lufio, irado, que fala sobre finanças para viagens, e ainda vou fazer ele para você por R$ 197. Ok, mano, largado aqui. Concorda que tem uma escassez nisso? Que o cara tem, de repente, algumas horas para tomar essa decisão? Então a ideia é que você tem um produto na sua vitrine, mas se ele não comprou ali no momento, ele vai seguir uma outra jornada onde ele vai ter Tá. Só corrigindo um detalhe. Pode ser assim. Não é regra, sacou? Eu costumo dizer o seguinte, a intuição, o que a gente acha, ele serve muito bem para um primeiro caminho. Mas só existe uma pessoa que dita as regras, que são os números, sacou? Se os números gritarem para você e falar, faz isso, faz. Se você testar ele e falar que não faz, não faz. Não discute com ele, cara, que tu não ganha uma, sacou? Fala, cara. Só um comentário. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Frank Kern, que é um cara que trabalha com funil. Se for no site dele, tem vários cursos lá que ele vende a $2,97, quase $3 mil. Só que ninguém compra lá. Só que aquele curso lá tá lá, e aquilo aí é um argumento de vendas, pra quando ele entrar no funil dele, ele vai falar assim, cara, meu site eu vou vender agora por $3, mas se comprar aqui, vai ser $9,97, entendeu? Ele está ancorando o valor. Exatamente, cara. É um argumento de vendas interessante, então eu vou colocar no funil. Eu só discordo no detalhe. Tem uns desavisados que ainda compram. Cara, alguém levantou a mão, não lembro quem agora. Ali. Dá uma mão aí, por favor. Cara, eu estou com uma certa dificuldade de lidar com a escassez de tempo, assim, por a questão do countdown, vários problemas, tinha um plugin lá que gerava um bug lá no servidor, aí eu acabei tirando ele, fiz bem manual, e o programador está ainda tentando lidar. Mas apliquei as outras escassez todas ali e queria saber se tem alguma que é mais ou menos importante, seria verificar, tirar, eliminar a escassez de tempo, vai ser muito relevante isso, porque tem uma galera que já nem usa. Tá, calma aí. Fala, cara, que eu não tô conseguindo prestar atenção, pelo amor de Deus. Show. Vamos lá, cara. Basicamente é o seguinte, esse tipo de escassez que você perguntou, que tem lá um countdown, tem aquela pressão de compra, funciona? Sim. Ah, Rico, mas eu peguei aqui o plugin que não está funcionando. Cara, quanto custa para você ir no Asana, Katana, não vou lembrar o nome agora de cabeça, sei lá, no Fiverr da vida, sacou? E pedir para alguém desenvolver isso, no freelance.com. Quanto tu acha que vai custar isso?
Você não precisa necessariamente recorrer só dos plugins. Você pode pedir para alguém fazer para você. Entende? Então, assim, é que a gente geralmente fala assim, legal, tem um contador aqui, por exemplo. Tudo bem, vou comprar. Cara, não funcionou, segundo o fornecedor, não funcionou, faz você. Assim, na real, não pode ser o evento externo que influencia as nossas estratégias internas. São as nossas estratégias internas que influenciam as nossas decisões externas. Faz sentido? Se não fizer, pode falar, fica tranquilo. Basicamente é o seguinte, você não pode deixar que um fornecedor ou um problema... Ih, deu ruim. Depois eu volto, cara, vamos lá. Você não pode deixar que, por exemplo, problemas externos com o fornecedor, ele impacte a sua estratégia. Se você quer validar que um countdown vai aumentar a venda, e ele geralmente funciona muito bem nisso, não vai ser, se o fornecedor não está, eu vou por outro caminho. Não é isso. Se eu acho que é importante, ou eu procuro um novo fornecedor ou eu faço. E na maioria das vezes, não é caro, não é um custo absurdo. Você consegue alguém que faça. Só que às vezes é muito mais fácil a gente pegar uma nova direção do que buscar esse preço. E aí a grande sacada é assim, não é as ações externas que influenciam as nossas estratégias internas. Não é o fornecedor que muda o que a gente faz. São as nossas estratégias que definem quem a gente vai pegar lá fora. Faz sentido? Mesmo? Olha lá, hein? Oi? Valeu, cara. Vamos lá. Oi. É o ticket do produto qualquer? Qual deles? Esse de viagem, por exemplo. Esse é um 97. E você usa muito o triple order também? O cara, você fez a oferta, ofereceu para o cara já vê que viu o preço curtiu. Você oferece um produto menor para o cara depois, você usa isso também? Como é que é isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu já testei tripleware neles, já tenho produtos mais caros também, já tem vários testes rodando. Hoje, nesse momento desse produto, a gente está validando muito esse produto inicial, a gente está com um volume bem agressivo nele, e a gente está testando os upsells que a gente vai encaixar nele. Então o tripleware nesse momento ele saiu, mas a gente já usou e já virou muito bem. A gente tem umas 4 ou 5 diferentes. Hoje, dentro desse produto, a gente já tem uns 5 produtos prontos, mais N iscas, N triplewares, então assim, tem muita coisa para testar. E assim, a grande sacada de teste também, que eu não cheguei a não comentar e nem botar no slide, o teste, para ele ser real, para ele funcionar, é um teste de cada vez. E você vai ter aquela vontade de fazer vários testes. Cara, deixa eu testar isso, eu vou mais rápido, eu boto mais dinheiro, eu dedico mais tempo. Tu vai ter todas as desculpas. Cara, é um teste de cada vez. Se você conseguir isolar um teste, você tem uma verdadeira resposta. Show? Mais alguém? Show de bola. Fiquem à vontade, hein, pelo amor de Deus. Vamos lá, melhor que todo mundo morto sem me responder. Agora as coisas estão funcionando. Aqui tem um segundo exemplo. Lembra que eu falei aqui que as vagas estavam abertas? E por algum motivo o cara não comprou. Então eu falei, cara, olha só. Olha aqui o que você vai aprender dentro desse curso. E, cara, isso é um anúncio usual? Não. Ninguém faz anúncio assim. Eu não tenho convencimento, eu não tenho argumento, eu não tenho nada. Eu só estou dizendo um monte de informação do que ele vai ter. Só que não é a primeira vez que esse cara está vendo isso. Esse cara já viu lá o que é o segredo das passagens aéreas, ele já conhece a Simone, ele já sabe que ele está no meio do lançamento, que ele está vendo ali o conteúdo o tempo todo. Então, eu estou lembrando para ele o que ele está perdendo. Essa é um outro tipo de abordagem. E esse, por exemplo, é o remarketing que dura 1 ou 2 dias, não vou lembrar de cabeça agora. E depois, eu tenho já uma outra abordagem, onde esse cara, seu tempo está acabando, as vagas estão se esgotando. Nas próximas horas, essas vagas vão se encerrar. Eu, ao longo de 7 dias, eu trabalho quase 8 ou 9 tipos de criativos diferentes. Esse cara está vendo coisas diferentes. Ele está sentindo a pressão que vai acabar. Ele está vivendo aquele momento. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Show. E, cara, isso é o funil de pixel. Entendeu? Isso que eu estou mostrando para você é você conseguir utilizar os pixels certos para vocês ativarem no momento certo e vocês conseguirem acompanhar esse cara. A gente tem um funil de e-mail, a gente se comunica da forma certa, no momento certo com eles, e da mesma forma a gente tem o funil de pixel, que a gente identifica em que momento esse cara está e a gente se comunica da forma certa. Todo mundo comigo até aqui? Show. Resumindo, a gente cria uma jornada, a gente utiliza múltiplos pontos de conversão, a gente define um funil de e-mails orientado ao momento do prospecto e a gente faz o relacionamento diferente através dos pixels. Show de bola? Todo mundo junto? Beleza, vamos num bônus. A minha ideia inicial, quando eu comecei a preparar essa palestra, era de exatamente mostrar essa estratégia ampla para vocês e ter tempo de a gente conversar como a gente está conversando agora. Só que veio uma coisa na minha cabeça durante isso. Tem gente que ainda não está nesse momento.
Tem gente que quer começar a primeira jornada. Alguém me perguntou, e eu não vou lembrar agora quem é, eu tenho esse péssimo problema, tá? Tá, mas eu preciso de tudo para começar? Quanto tempo eu demoro para fazer isso tudo? Então, eu resolvi compartilhar com vocês um primeiro passo. Qual o primeiro caminho que vocês podem fazer? Um caminho rápido, simples e fácil. Só antes de eu iniciar, todo mundo concorda aqui que as 4 estratégias são 100% aplicáveis? Todo mundo consegue colocar no negócio? A gente cumpriu a promessa? Show de bola. Ó, se alguém achar que não, pode falar, fica à vontade. Só vou mandar matar, brincadeira, calma. Vamos lá. Se você não sabe por onde começar, eu vou ensinar uma forma muito simples. Cara, o webinário perpétuo, tá? Muita gente fala, muita gente já viu, mas eu vi poucas pessoas abordando. O que eu vou mostrar para vocês aqui não é a melhor estratégia, não é a estratégia que já fez isso ou aquilo, roda pipa e solta peão, tá? Basicamente isso aqui é o que eu uso. Eu estou pegando um dos meus webinários e estou dissecando ele para vocês, tá bom? E assim, o primeiro ponto que eu faço nesse webinário é chamar a atenção. O que eu estou fazendo com isso? Eu dou as boas-vindas para esse cara, eu chamo a atenção para ele sobre o que vai acontecer, eu faço uma promessa. Quando eu faço essa promessa, eu reforço essa promessa explicando detalhadamente o que vai acontecer. Eu dou um presente inicial para ele, eu começo a ativar a reciprocidade, tá? E geralmente eu gosto de colocar um assunto que seja conectado ao que eu estou falando, mas que não seja o que eu estou falando, tá? Eu começo a mostrar para esse cara quais são os possíveis problemas que ele está enfrentando no momento, e eu abro um loop no início da conversa sobre o problema que ele está vivendo. Eu já digo ali, tipo assim, cara, o seu problema hoje acontece por causa disso, e deixo no ar. E eu vou falar um monte de coisa e ele vai ficar se roendo por dentro. E eu mostro para ele logo depois o que ele vai aprender na aula. Como é que eu começo com isso? Eu começo com um vídeo. O webinário geralmente é slide, tu começa a passar os slides falando, eu começo o webinário sempre com vídeo. E nesse vídeo eu começo, cara, fala quanto você está animado em estar dando essa aula, diz por que está sendo importante você fazer isso, reforça o que você vai ensinar, cara, dá alguns instantes para a galera chegar, para a galera se alocar, muita gente já entra no meio disso. Então, assim, é importante você dar esse tempo para as pessoas se conectarem no ambiente e não caírem de supetão, tá bom? Entrega o presente, reciprocidade já falei. Explico por que o presente é importante, ou seja, não simplesmente estou te dando um presente. Cara, esse presente, por exemplo, como você foi um dos primeiros a entrar, como você se comprometeu com o horário, cara, eu vou recompensar você. Só que não é uma simples recompensa. Isso aqui vai te ajudar, no final dessa aula, por exemplo, a fazer mais isso, isso e isso, que é um problema que você nem sabe ainda que tem. Cara, pô, como assim um problema que eu não sei que eu tenho? Mais uma vez, eu estou forçando a retenção nesse webinário. E eu aviso que vai começar, que eu vou tirar a câmera e vou começar a ir para a tela do computador. Aumentando o foco. Uma vez que eu fiz toda essa introdução, o que eu vou fazer? Cara, eu preciso eliminar a distração desse cara. Basicamente, o que está aqui, em todos os vídeos que vocês já viram, eles falam isso. Só que tem um segredinho que ninguém contou para vocês. Isso funciona, e muito, tá? Então, cara, fala para esse cara fechar as abas do navegador, desligar a TV, colocar o celular no silencioso, pegar um papel e caneta, promete um segundo presente para esse cara para o final da aula, tá? E assim, geralmente nesse momento, o erro que a galera faz no webinário, eles praticamente leem isso como um robô. E a grande sacada é você interagir nesse momento. Você justificar por que você está pedindo isso. Tá, cara, fecha a aba do seu computador. Cara, por quê? Estou com o low.com aberto aqui, por que eu vou fechar isso? Explica para ele. Mostra para ele o quanto é importante. E diz por que você está preocupado que ele vai assistir isso. Faz sentido isso? Show. Vamos lá. Terceira parte. Mostrando suas credenciais. Cara, quem é você para me ensinar alguma coisa? Legal, tu está falando aí que faz 3 países com uma passagem, que pô, faz um monte de coisa, mas como é que você pode me provar isso? No caso do produto, a gente fala, cara, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, foram 24 países, 150 cidades, está aqui as fotos. Cara, não precisa de mais credencial do que isso. E ali eu começo a falar, cara, o que eu já fiz? Cara, fiz isso. O que as pessoas falam sobre mim? Depoimento. Ah, Rico, então eu vou botar um vídeo no meio do webinário? Não, pode ser um texto, pode ser uma foto, pode ser um print. É só você mostrar alguém recomendando você. Pode ser sua página do Facebook, pode ser um e-mail, pode ser um SMS tirando foto, pode ser um papel de pão autografado, não importa. Entendeu? Qualquer coisa que, tipo assim, alguém esteja falando de você, tem muito mais credibilidade do que você falar de você mesmo. E muita gente deixa de colocar isso no início. Porque todo mundo pensa que, falou em depoimento, vai lá, um estudo de caso de 3 horas, com 5 câmeras passando, etc e tal. Velho, não precisa disso. Eu só preciso de uma recomendação. Nada mais que isso. Vamos lá. A gente passou por essa parte das credenciais, a gente já mostrou o que vai acontecer e a gente vai contar a história.
Ah, Rico, mas história é chato. Cara, para algumas pessoas é. Para o seu público que está conectado e que está com a dor, a história não é chata. Você não precisa fazer uma história de 2 horas. Você vai fazer uma história sucinta, mas que cumpra exatamente tudo que esse cara precisa saber. Então você vai dizer, cara, como foi a sua história? Como você chegou onde você está hoje? Eu era de um jeito, eu estou de outro jeito hoje. O que você fez para encontrar a solução? Você esfregou uma lâmpada mágica? Alguém contou para você? Você viu em algum lugar? Como é que você chegou nisso? O que você passou por não ter essa informação? O que você passou depois quando você teve essa informação? O que mudou nisso? Como as pessoas acham que é e como é na realidade? Todo mundo tem uma expectativa e existe uma realidade. Quando você mostra esses 2 lados, isso aumenta a sua credibilidade. Que é muito fácil. Todo mundo fala, por exemplo, vou dar o exemplo da história dela. Todo mundo acha que eu sou rica. O nego vê essas fotos aqui, aí aparece Bali, Europa, um monte de lugar, e eu falo, não, mas você é rica mesmo. Não, não é. Todo mundo acha isso porque vê essas fotos. Na realidade, quando eu comecei a viajar, eu ganhava um salário de R$1.000 por mês. Isso é real. Aí o cara, como assim? Só que expectativa versus realidade. Aí ela começa a introduzir a história dela, de como ela começou, como ela fez. E o cara fala, porra, mas não é que faz sentido? Aí o nego fala, eu quero ver você conseguir fazer isso com família, com filho. Ela, pois é, então eu ajudava em casa. Pô, eu tinha meu irmão, tinha minha mãe, eu contribuía com isso. E, cara, a grande diferença que tinha era que, em vez de eu viajar a hora que eu quisesse, cara, eu juntava, às vezes, 1 ano, eu estruturava uma viagem, usava a estratégia certa e iria para onde eu queria. Aí o cara, pô, mas não é que esse cara faz sentido? As coisas conectam. Enquanto a maioria, às vezes, fala, cara, minha história, eu era um cara muito mal, muito triste, venci na vida e agora compra. Tem que ter conexão. Um cara bom para vocês entenderem isso é o Cia. É um cara... Qual o livro que tu lançou, cara? Tu lançou um livro fodão aí, não fez? Qual é o nome do livro? Essa parada aí que ele falou, sacou? Cara, ele lançou esse livro na Amazon e assim, por que eu tô falando bastante do Cia? Quase que eu passei de novo. É muito difícil você achar um conteúdo de copywriter hoje no Brasil. Tá? Algumas pessoas têm dificuldade com inglês e tá tudo bem. É um erro? Mas tá tudo bem. Tá? E, cara, ali já é um bom caminho. Tá? Existem 2 coisas importantes: tráfego e conversão. E a copy está linkada nos 2. Então, esse é o peso de vocês entenderem isso. Mas vamos lá. E o resultado final do que a gente estava... da apresentação de como tudo começou. Próxima etapa. É uma etapa que muita gente deixa de lado. Remove a culpa da pessoa. Tá? Então, cara, mostre por que você já se culpou por isso. Cara, eu via todo mundo viajando, eu não viajava, eu achava que, sei lá, a culpa era minha, porque ou eu ganhava pouco para isso, ou eu não ganhava dinheiro para isso, ou eu não tinha, sei lá, um controle financeiro necessário para isso, ou qualquer outro motivo, qualquer desculpa. Então você elimina as desculpas e remove a culpa dela. Cara, tu tá pensando isso, eu sei, eu pensei a mesma coisa. Sacou? E bota uma história em cima disso. Explica as razões que fez você sentir essa culpa. Cara, eu sentia isso por causa disso aqui. Eu não sabia disso na época, eu descobri isso agora. Então você está aumentando novamente a sua conexão com o seu prospecto. E mostra que a culpa não é dela. Ela não pode ter uma hipótese de chance de achar que a culpa é dela disso. O que eu posso, por exemplo, para dar um exemplo para vocês? Como é que é o caso? Cara, culturalmente no Brasil, o Brasil não é um país cultural para viagens. Tá? Por mais que a gente tenha muito visitante, a gente tenha bastante coisa, culturalmente não é. Se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, moleque com 14, 15 anos, os pais pegam, cara, vai embora, tá de férias, me deixa aqui com meu marido, vai dar um rolê. E eles começam a conhecer várias culturas. E isso aqui demorou muito para acontecer. Hoje acontece um pouco mais, mas ainda bem menos do que outros países. Fora que, durante um bom tempo, a gente dependia de agências de turismo. Tá? E por depender deles, algumas agências abusavam disso. Ah, Rico, então você fala que a agência de turismo é ruim? Não. Para determinado público funciona. Você pode fazer sozinho ou pagar mais caro para alguém fazer para você. E tá tudo bem. Vamos lá. Mostrando o seu conteúdo. Cara, tu já explicou os motivos, tu já sacudiu a dor, você já fez tudo o que você tinha que fazer. Agora está na hora de você entregar o que você prometeu. Então você vai começar a dar a visão geral da estratégia que você vai apresentar, você vai dizer o que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer, você vai mostrar um estudo de caso, isso funciona muito bem, do tipo, legal, tu falou, agora me mostra que isso é real. Então você vai e mostra, tá aqui, ó. Estou fazendo junto contigo, essa aqui é a prova que eu falei tá certo. E termina depois com o caso na prática. Vamos lá. Construindo a oferta. Mostra o problema inicial, apresenta uma solução, apresenta a dor e os custos dessa solução, o quanto custa para a pessoa isso. Tá? Apresente 2 caminhos, um caminho que é com você e um outro caminho que não é com você. E o seu caminho tem que ter um valor muito grande agregado.
para fazer sentido para a pessoa, tá? Apresente sua PUV, que é a sua proposta única de valor, tá? O que você tem de tão diferente, de tão especial para o cara estar contigo nisso. Reforça para ele o quanto é difícil você descobrir isso sozinho, tá? Que é o caminho que você pode colocar. Cara, se você... A gente fala isso no webinário. Você pode ir no Google e pesquisar, que tu vai achar. Hoje, não. Vai demorar? Vai. Mas tu acha. Entendeu? Se tu quer esperar, de repente, 5 anos para a viagem da sua vida, tá tudo bem. Eu esperei, só que eu não tinha eu para me ajudar. Agora você tem. Faz sentido? Show. Onde é que eu estava? Mostra a facilidade do uso da solução. Tipo, não é simplesmente você tá aqui a solução. Ela é fácil de aplicar. Você faz em X tempo e resolve X problema. Tem que ser assim, você tem que eliminar todas as barreiras. Mostre porque essa proposta que você fez é para ela e como é que a gente sabe que é para ela. A gente sabe as dores, a gente sabe os desejos, a gente conhece esse público. Se a gente conhece esse público, a gente sabe o que eles precisam. Então a gente faz uma proposta específica para eles. Faz sentido? Sim ou não? Show. E transporte o prospecto para um futuro sem dor. Que essa é uma outra sacada que funciona muito bem. Cara, eu já bati demais nesse cara. Esse cara tá se sentindo mal. Eu viajo, ele não. Ele tá triste. Pô, isso aconteceu porque, eu não tenho dinheiro. Eu achava que não tinha dinheiro e, na verdade, eu tenho, que é pior ainda. Eu fico com mais raiva ainda. Eu tô mal. Então tá bom, cara, aconteceu. Mas vamos agora botar você, de repente, daqui a 3 meses no Caribe? De repente, na Indonésia? Cara, para onde você quer ir? O que você quer fazer? Olha como isso é possível. Já pensou como você vai viver essa vida? Você está enchendo a energia da pessoa. A pessoa está sonhando junto contigo. E a maioria das pessoas, nesse produto específico, elas ficam lá no Instagram, no Facebook, vendo foto, dando like. Eles estão vivendo a vida de outras pessoas. E o que a gente fala, cara, pare de viver a minha vida e viva você essa vida também. E eu não quero que você viva uma vida parecida com a minha. Eu quero que você viva melhor que a minha. E me conta isso depois. Então a gente começa a incentivar isso. E a pessoa, tipo assim, sai para um outro estado. Ela sai daquela amargura e ela vai para uma felicidade. Do tipo, cara, eu preciso disso agora. Faz sentido isso ou não? Show. E apresente seu produto. O que é o seu produto, como funciona, como entrega, o que tem dentro dele. Tá? E aqui um ponto de atenção. Apresente as soluções futuras. Não apresente especificações técnicas. Cara, você vai aprender como utilizar um multidestinos que faz pipoca e roda peão. Não. Cara, tu vai aprender como tu conhecer 3 lugares por preço de 1. É isso que ele tem que saber. O como é a caixa preta. Lá dentro ele vai aprender. O passo a passo. Eu não preciso dizer todas as técnicas, todas as abordagens, nada específico, nada técnico. Tem que ser o que eu gosto de chamar de a prova de burro. Qualquer retardado que ouvir aquilo, ele vai conseguir entender fácil. Tem que ser muito simples, entendeu? E construção de valor. Óbvio, construa o valor do que você está mostrando para esse cliente. Grande oportunidade. Ancoragem de preço. Falou muito bem sobre a ancoragem no exemplo do Frank, entendeu? Quando você ancora o preço do que você está gerando, do que você está fazendo, faz muita diferença. Quer aprender ancoragem, cara, se o cara precisa ver isso, tá? Esse caboquinho aqui também, cara, ele é um sinistrinho demais em copy, tá? Só que ele fica quietinho, encolhido. Te fudi, eu sei. Então, assim, é um cara que vale a pena vocês trocarem ideia depois também. Cara, vocês revelam os bônus que vocês têm. E assim, qual a sacada do bônus? Eu não vou simplesmente jogar bônus a esmo. Eu vou geralmente entregar um bônus que ou é uma dor paralela ao que esse cara tem, ou ele complementa alguma coisa que eu não tenho no curso. Exemplo, eu tenho aqui um dos bônus, é um bônus da Lu até, que o meu curso é de viagem. Faz sentido eu falar de finanças no curso de viagem? Faz? Eu sei viajar, velho. Eu não sei fazer conta. Apesar que ela não faz conta, mas eu digo que ela faz. Não faz sentido eu falar sobre isso. Mas eu não sei isso, eu não sou especialista nisso, cara. Tipo, se eu estou construindo toda a minha imagem em relação ao que eu faço, que é simples, pô, eu vou trazer mais algo do tipo, ou eu vou trazer algum parceiro para mostrar isso? Eu poderia fazer? Poderia fazer. Não tem um problema você fazer. Quando você traz um parceiro, você herda junto à autoridade dele. Entende? Tipo, em vez de eu chegar e ter que rebuscar para te dar algo mais ou menos, eu fiz o que eu estou recomendando você fazer. Eu estou recomendando você pegar de mim, como eu peguei dela e agora estou dando para você. Faz sentido? Show de bola. Ancoragem do preço com os bônus, precifica esses bônus, vai aumentando o valor, vai empilhando os bônus, o preço, vai ancorando esse preço. Esse preço tem que ser um número muito grande. Tá? A pessoa tem que ficar tentada mesmo com esse valor alto. Prova. Mostre que o que você fez ali está funcionando. Junta ali, por exemplo, todos os valores, diz o quanto essa pessoa pode economizar.
Qual prova que a gente usa aqui? A gente pegou uma viagem para Bali, que ela saía, se eu não me engano, por 20 mil reais, 18 mil reais, 16 mil, não lembro agora o valor de cabeça. E a gente provou que a gente conseguiu fazer essa viagem por 100 reais, 199 reais, desculpa. Aí eu falei, não, mas a gente usou milhas. Aí o nego pensou, mas você usou milhas. E logo depois a gente vai falar, tá, 100 milhas a gente consegue por 3 mil. Aí o nego, uou. Eu tenho uma prova irrefutável. Então, se era 20, eu fiz por 3, quanto vale esse curso? Se eu for pensar de uma viagem na vida, uns 17. Se eu for pensar a longo prazo, tudo ficou barato. Vamos lá. Prova, redução do preço. Você vai pegar lá tudo que você empilhou e vai começar a fazer as quedas disso. Apresentação do preço, garantia. Garantia é um ponto que é assim, muito sensível de falar. Muita gente fala de fazer altas garantias, que é importante, etc e tal, e eu concordo até com isso, tá? Só que eu, rico, penso um pouquinho diferente. Um produto, por exemplo, de R$ 97,00 ou de R$ 97,00, a barreira de entrada dele, dependendo do público que você fala, é muito pequena. Por exemplo, esse público, eu não falo com quem é mochileiro, com quem quer fazer de tudo para pagar o mais barato. O público que eu falo aqui hoje são de pessoas que querem viver uma vida maravilhosa, uma experiência de vida top com o que elas ganham. Então, para eles, o importante não é o barato. O importante é com que eles têm conseguir fazer o que ela faz. Uma vez que eu faço isso, a barreira de entrada de 97 para esse público não é nada. Então, eu fiz um teste. Eu fiz a garantia de 7 dias, eu fiz a garantia de 15 dias, eu fiz a garantia de 30 dias. Sabe o que mudou? Nada. E hoje eu mantenho a garantia de 7 dias. Por quê? Direito do consumidor. O que eu consegui com essa ação? Eu reduzi o reembolso. A taxa saiu de 5% para 3%, se não me engano. Por quê? O que acontecia com isso? Muitas pessoas não tinham tempo para assistir e desistiam. E isso que a gente faz comunicação por e-mail, a gente faz anúncio para quem é aluno nosso, entendeu? A gente faz várias ações para fazer que esse cara consuma esse conteúdo. Porque, no meu caso, é importante que ele dê um próximo passo. Eu não estou dando só isso para ele. Vocês lembram da jornada? Que eu falei que era o mais importante que a gente conversou aqui? Então, assim, não basta que esse cara compre. Basta que esse cara faça e compre todo o resto. Faz sentido? Show. Garantia, chamada para ação. Cara, tudo bem, tu já viu isso tudo, já te provei tudo que você faz, cara, agora clica aqui e compra. Você tem que dizer o que ele tem que fazer. Então, assim, a chamada para ação é importante. Gera urgência, e a gente vai no ponto que, se não me engano, foi você que falou. Mas se eu não tenho escassez, se ele está à venda, você vai gerar escassez, seja com os bônus, seja com tempo, seja com artifício que você possa utilizar, entendeu? O desafio que eu te dou também é o seguinte, você consegue fazer escassez com qualquer coisa, tá? Seja de tempo, de quantidade de pessoas, de bônus, de entrega diferenciada, de webinário a mais, qualquer coisa que você incluir é diferente, é só você gerar valor com o que você está fazendo. Um super bônus, que é o caso que eu faço com a Lu. Por exemplo, o meu curso é um 97. O curso da Lu, ele é R$500. Aquele curso está R$500. Então, quando lança esse super bônus, cara, calma aí, velho. O cara já faz a parada de 20 mil sair por 3. Ainda me dá um curso que é 3 vezes o valor? Eu não estou facilitando a tomada de decisão? Beleza. E o encerramento? Cara, boa parte das pessoas que vão comprar já compraram nesse momento. E aí que entra a grande sacada. Mas eu não gosto de vídeo longo, eu não gosto que você fique falando muito. Cara, quem vai comprar no início. Se o seu vídeo tenha meia hora ou 5 horas. Quem tiver que comprar, vai comprar. Pensa um pouquinho agora comigo. Em algum momento, cara, eu vou comprar o curso da Lu. Beleza. Ela falou, botou lá, explicou o que vai fazer, vai economizar, vai ganhar tudo. Pô, vai deixar de ser pobre, vai ficar rico pra cacete, etc e tal. Legal. Pô, eu quero comprar. Aí tá lá o botão de compra. Porra, não, vou comprar não, vou esperar ela terminar de falar. Ela tá falando, mas eu quero comprar, eu já decidi. Eu só vou comprar depois que ela parar de falar. Alguém já fez isso? Então por que o teu cliente vai fazer, cara? O tempo que você tem depois do vídeo é o tempo para você quebrar a objeção, para você pegar quem está na dúvida e você converter esse cara.
Como é que eu posso fazer isso, cara? Abre o teu curso, mostra como é por dentro, mostra depoimento, mostra estudo de caso, mostra como esse cara faz para comprar, mostra que tem boleto, que tem cartão, mostra que tipo de cartão tem. E em cada etapa que você fala, você reforça o desejo do cara, você reforça o objetivo do cara, você mexe nas dores com ele, você bota ele para um momento futuro. Em cada etapa que você está fazendo isso, você está sempre continuando. Mas rico vai demorar 3 horas, tudo bem. Alguém vai comprar no final com 3 horas. Faz sentido ou não? Sim ou não? Sim. Pô, boa. Agora, até assustei agora, vamos lá. Mostra por dentro a escassez e o CTA final, porque por mais que seja legal você estar colegiado, chega uma hora que tem que acabar, tá bom? E ali é o momento que você faz o CTA final. Cara, basicamente o que eu peguei aqui pra vocês, eu peguei o que eu fiz no webinário e eu trouxe pra vocês, tá? É um produto que, cara, esse produto a gente está testando há uns 3 meses, ele já tem um pouco mais de 3 mil alunos nesse período, tá? E assim, tem funcionado muito bem comigo. Eu, cara, nunca apresentei isso antes, tá? Estou trazendo aqui pela primeira vez, não devo apresentar de novo, isso sendo bem honesto, mas é uma forma de vocês darem o primeiro passo. Se vocês querem fazer aquela estrutura, definir aquela jornada, terem realmente, construir essa estrutura direitinho, esse é um bom passo que pode funcionar para vocês. Beleza? Então é isso. Se alguém tiver uma dúvida, me procura. Eu estou super à disposição. Pode falar? Valeu, cara. A minha maior dúvida é o passo antes desse aí, porque eu conheço, tem várias pessoas dadas a lista, eles têm uma autoridade na internet, eles não entendem nada de marketing, mas eles sabem passar um curso, etc. Só que quando eu vou falar com eles, eles têm uma noção totalmente errada do que é o seu negócio, de porcentagem. Então eu queria saber o seguinte, como que eu faço para achar uma autoridade legal que seja uma pessoa negociável, que eu consiga conversar quanto que eu ficaria de vontade com cada pessoa, e de preferência no nicho desses brancos aí, que é bastante coisa. Beleza. Eu vou dividir essa pergunta em 2, tá? A primeira é mais fácil de responder. Cara, procurar alguém negociável. Todo mundo é negociável. Todo mundo. Tá? Por que eu digo? Pô, Rico, pesado tu falar que todo mundo é. Mas, cara, todo mundo tem dor e desejo. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo precisa de algo. Então você pode ajudar essa pessoa. Então, assim, não tem ninguém que está fechado para balança, entende? Então, assim, isso é possível. Em relação a você negociar porcentagem, isso acontece muito em relação ao valor percebido. Quando você conversa, você sabe o que é esse mercado. Essa pessoa não. Então, assim, você tem que mostrar o que esse cara está perdendo. Existem alguns tipos de negociação. Por exemplo, existe o que a grande maioria, quando começa, faz, meio a meio, que é o maior tiro no pé que você pode dar na história. Tá? Por quê? Pô, Rico, sério. Você vai fazer o tráfego, né? O investimento é seu ou é dele? Ah, é seu, né? É seu. Começa meio a meio e depois é seu. Por que eu sei disso? Legal. Todo mundo com pouco dinheiro, todo mundo começando, todo mundo bota milão lá, vambora. Vamos rodar, pô, fez lead, girou, tá ganhando. Bota 2. Bota 3. Pô, você é empreendedor. O cara é um especialista que não tende a ser empreendedor. Geralmente é isso. Vai chegar uma hora que tu vai querer botar 10, ele não vai. Vai chegar uma hora que vai querer colocar 20, ele não vai. E aí você tem 2 opções. Assumo o risco e ganho mais ou não faço. E aí você começa a assumir o risco. E aí você precisa montar time, montar operação. E isso tudo vai ficando nas suas costas. No final da história, ao longo de algum tempo, tem uma pessoa com 50% porque gerou um conteúdo há um ano atrás, algumas nem renovam isso, e você com todo o custo de operação, com tudo acontecendo, nas suas costas. Principalmente porque você provavelmente não fez um contrato para fazer essa parceria. Tudo bem, vamos lá, contrato, 50-50. Você já previu tudo que pode acontecer nesse produto? Provavelmente não. Tem N fatores externos que podem acontecer. Cara, traz um advogado, conversa com gente do mercado, faz um baita contrato. Tenta entender o que está acontecendo. Mas assim, 50-50 é só num caso monstruosamente atípico. Entendeu? Porque geralmente a responsabilidade vai estar contigo. Você vai assumir o tráfego, você vai assumir a equipe, você vai assumir tudo. Cara, deixe com o cara o que ele sabe fazer de melhor, conteúdo. Cara, eu preciso disso. Vou te dar um exemplo. Cara, hoje 20 mil reais é muito dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Legal. Vamos pegar agora, vocês que não estão no mercado. 20 mil reais é muito dinheiro lá fora? Lá fora, para quem não está no mercado. Muito. Para alguns é um ano de salário, não é isso? Beleza. Tem noção do que você pegar um especialista de repente e falar, cara, faz o seguinte, toma 20 mil aqui
Eu quero 5 anos de conteúdo e te dou 1% de royalties. Será que esse cara fecha? Quer dar 50% pra ele? Oi? Repete o que você falou, cara. Cara, empreendedorismo tem garantia, cara? Esse é o game. Assim, como é que funciona isso, cara? Quando você começa a jogar esse tipo de jogo, ou você assume um risco e ganha mais, ou você mitiga o risco e ganha menos. Essa é a balança, entende? Mas, Rico, eu tô começando, eu não tenho, de repente, 20 pau pra colocar nisso, tudo bem. Então você vai negociar uma abordagem diferente. Cara, o que vai ficar com você e o que vai ficar comigo? Eu não tenho equipe, eu não tenho nada. Você vai responder os e-mails? Ah, é você que vai fazer os comentários? Então vamos separar aqui o que cada um vai fazer? Aí começa a colocar, começa a fazer, começa a desenvolver. Por que eu sei que isso funciona? A Lu, por exemplo, sabe. Lá no primeiro, segundo, terceiro graduado, não vou lembrar agora qual foi deles, tem a Kelly e o Gabriel. Cara, o Gabriel fazia toda a parte técnica de marketing, tudo, e a Kelly era especialista. Cara, eles estão juntos até hoje, fluindo muito bem, obrigado, com resultados maravilhosos, porque eles dividiram a bola. Eles tocam o negócio junto. Só que, do que eu já vi até hoje, eles são a exceção. Então, assim, a gente não vai contar com o melhor. Essa é a realidade. A gente vai contar em resguardar ambas as partes. Você precisa que você fique muito feliz e você precisa garantir que quem está contigo vai ficar feliz também. Tem que ser ganha-ganha. Não pode um lado ficar ruim. Entendeu? E para fechar a sua pergunta e passar lá para o campeão ali, é basicamente o seguinte, cara. Você vai mostrar o esforço que cada um vai fazer. Você vai mensurar isso em tempo, em esforço, em dinheiro, em resultado. Um que funciona muito bem, cara, é o seguinte, ó. Eu estou propondo para você isso aqui. Hoje sua realidade é essa. Tá aqui 5 cases que eu participei e teve esse resultado. Você consegue isso? Não. Quer tentar sozinho? Não. Quer que eu faça? Quero. Não tem mais discussão. Então, assim, basicamente é argumentação. Faz sentido? Respondeu? Tá. Vai lá, cara. Uhum. Do bruto ou do líquido? Do bruto ou do líquido? Do líquido, líquido mesmo? Tirando alguma, tipo, 25% do líquido lá do negócio. Fica pro negócio. Tá, deixa eu facilitar a pergunta. É 25 direto da plataforma ou 25 depois dos custos? Depois dos custos. Tá, beleza. Na plataforma, os 25% vem para nós. Na plataforma, para nós. Ah, vai pra você. Então vai bruto pra você. Na nossa participação. 25% do líquido para investir no negócio. Entendi. E aí a gente consegue, tem o risco Claro. normal, mas consegue manter o negócio rodando. Esse negócio está rodando há 2 anos já, está funcionando legal, só que foi o que eu falei, é um especialista que já é uma certa coisa que desenvolveu muito bem. Vocês podem pensar dessa forma quando o cara tem grana. Se o cara não tem grana, e vocês vão investir a operação, a parte maior tem que ser de vocês. E ele tem que entender que uma parte disso vai para manter o negócio girando. E aí o cara comprar, fazer um pouco dele, tem que fazer o que é bom. Cara, qual o seu nome? Anderson. Cara, animal, Anderson. Obrigado por ter compartilhado com a galera. E tu me lembrou um ponto muito importante, que vai até pra você que estava conversando sobre isso antes. Que é basicamente o seguinte. Quando eu pego, por exemplo, um especialista e eu vou entrar num jogo forte com ele, cara, tá aqui tanto, eu vou assumir o risco, eu vou fazer isso tudo, pode não parecer, mas esse cara tá assumindo o risco também. Então, assim, quando a gente está começando o nosso game, a gente sempre tenta fazer algo que fique bom para ambas as partes, sacou? O caso que ele faz hoje, já deve fazer isso há bastante tempo, tu já tem aí já um... Sim.
Uhum. Sim, perfeito. Risco sempre tem. Risco sempre tem. Cara, se tem resultado, tem risco. Essa é a régua. Sacou? E tá tudo bem. Show de bola, cara. E assim, quando você começa a dividir isso, as coisas, tipo assim, tendem a funcionar melhor. Qual a grande sacada por trás disso, cara? Faça algo que você se sinta bem. Entende? Vá dando passo a passo. Tipo, existe um modelo que ele comentou, existe um modelo que eu faço. Cara, se você perguntar aqui para mais alguns, tem N modelos diferentes. Você pode pensar a nível de projeto, você pode pensar a nível de empresa, você pode pensar em N esferas diferentes. E cada um leva um tipo de negociação. Então, cara, converse com o máximo de pessoas que você tiver, faça esse network, entenda que tipo de cliente você está lidando. Esse cara é um cara que é um projeto que ele vai ser legal, eu vou construir uma empresa em cima desse projeto, faz sentido eu participar disso? Faz sentido, cara, isso está dentro da minha empresa? Como eu vou fazer isso? Tem N fatores. Então, assim, melhor forma disso funcionar, pega um papel de pão, pega um lápis lá do cara do padeiro e começa a escrever, velho. Cara, o papel de pão funciona bem demais. Só que o grande problema é que a gente nunca quer colocar nele. A gente sempre quer deixar aqui. Faz sentido? Vai, cara. Você queria perguntar outra coisa? Não queria? Não dá mais tempo não. Não dá, não? Pô, o Luciano tava aqui. Show de bola. Bem, pessoal, é isso. Se alguém quiser te dar mais alguma dúvida, eu tô lá fora. E, cara, obrigado aí por vocês terem compartilhado comigo, discutido comigo. E é isso.